Irmãos, nossa aula de hoje está indo aí para você. Peço que você já pegue, por favor. Hoje está bem cheio aqui, então talvez quem tiver casal aí puder pegar uma só, já ajuda. Temos algumas aulas da semana passada aqui também. Se alguém não tiver vindo e quiser, eu vou deixar aqui para vocês pegarem. Vou colocar aqui na nossa gasofilaço aqui, tá bom? Então tem aqui algumas aulas anteriores. Tem também lápis aqui à vontade, caso você precise. Vou passar também a nossa chamada para vocês, tá bom? Só relembrando aí todo mundo, você vai colocar um pezinho de presença no seu nome, na coluna do dia 16. Se o seu nome não estiver aqui, você estiver visitando pela primeira vez, aqui atrás, eu coloquei aqui, ó, aula 16 do 10, você põe o seu nome, tá bom? Por favor. Muito bem, feito tudo isso, agora a gente pode começar. Chegou aí a aula para todo mundo? Faltou muito? Ó, se alguém puder me ajudar e fazer umas cópias lá embaixo para nós, já está até ligado lá. O presbítero Eduardo está lá. Faz lá umas 10 cópias lá para nós e aí supre todo mundo. Obrigado, querido. Muito bem, vamos orar, irmãos, para a gente começar a nossa aula número 10. Hoje nós vamos falar sobre o declínio do reino e o papel da profecia. Eu vou atualizar você sobre o que a gente vai conversar já, e a gente vai caminhar nessa aula de hoje conversando nesse curso de Teologia Bíblica. Vamos orar? Deus bendito, nós te damos graça nessa manhã, louvamos o teu nome, pedimos-te agora, Deus, que o Senhor possa abençoar a nossa vida, nos dar entendimento, clareza de tudo que a gente tem estudado na tua palavra, e que o que nós vamos entender hoje, estudar hoje, possa ser esclarecedor também para a nossa compreensão da verdade da Escritura. Que o Senhor nos abençoe e nos edifique em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então, só para localizar você, talvez você esteja chegando aqui a primeira vez, a gente está numa sequência de estudos de teologia bíblica, já passamos por uma longa jornada, e agora, de modo bem específico, a gente está no período depois de Davi e Salomão. Então a gente está no que a gente chama de o período dos reis na história de Israel, tá bom? A gente passou por toda aquela trajetória inicial ali dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Falamos sobre Moisés, sobre o Êxodo, sobre a entrada na Terra Prometida, sobre o período dos juízes, e agora a gente entrou no período dos reis, Samuel, Saul, Davi, Salomão. Quando a gente chega em Salomão, a gente tem o ponto ápice dessa história das Escrituras, porque com Salomão a gente tem o reino totalmente estabilizado por causa do período davídico, a gente tem a construção do templo, vocês se lembram? A gente tem Israel dominando toda aquela região, mas nesse momento que a gente acha que aparentemente as coisas vão todas muito bem, a gente descobre que na verdade também não vai ir tão bem assim. Os efeitos do pecado e da queda continuam agindo poderosamente no mundo e vão afetar também o reinado de Salomão, o reinado de seu filho, e dali em diante nós vamos enfrentar momentos muito tensos e muito difíceis. Então a gente está basicamente nesse momento da história, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 1 Reis e 2 Reis, mas também já começar a falar um pouco sobre o papel dos profetas, quando os profetas entram nessa história de Israel de uma maneira muito enfática. Você sabe pela sua leitura bíblica que o ofício profético é um ofício muito importante na história de Israel. Deus usa com muita frequência na história do Antigo Testamento profetas para que eles pudessem exortar o seu povo. Mas eu quero mostrar para vocês nessa aula que muitas vezes a gente tem um conceito do papel do profeta um pouco errado. A gente tem uma tendência, especialmente no nosso mundo evangélico, de um modo geral, de pensar que o profeta é sempre o vidente de coisas que vão acontecer com pessoas individuais daqui a algum tempo. Mas, biblicamente, esse não é a ênfase do ofício profético.
Profetas eram, na maior parte das vezes, homens usados por Deus para exortar o povo de Deus a voltar para a palavra. Não era tanto para ficar fazendo predições do futuro, não eram necessariamente apenas videntes, embora parte do trabalho dos profetas também fosse falar sobre realidades futuras, mas essa não era a maior parte. Enfim, vamos voltar para cá e eu vou tentar te localizar dentro dessa história para a gente conversar, tá bom? Olha então aí no seu material comigo e vamos acompanhar um pouco essa reflexão. A gente lembra pela história, e aí eu já quero pedir para você abrir comigo lá em 1 Reis, capítulo de número 11, de que Salomão deixou vários interesses e ambições, tanto pessoais quanto políticas, afetar o seu coração e o seu reino. Quando a gente olha para 1 Reis, capítulo 11, a gente lê o seguinte, olha aí comigo na sua Bíblia. Ô Oséias, eu vou ler na NVI, se você puder colocar para mim aqui. Diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas. Ele foi bem exagerado. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai, Davi. Não precisa nem dizer, fica muito óbvio que poligamia sempre foi algo que fugiu do projeto de Deus. Deus criou homem e mulher os criou, a sua imagem e semelhança os criou, e Deus disse: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres, à sua mulher. E os dois, e não os 30, os 700, os 1000, se tornarão uma só carne. A ideia do casamento bíblico, como a gente já falou, no projeto de Deus sempre foi monogâmico, heterossexual e dentro de uma aliança pactual. Casamento precisa de pacto, aliança, por isso que a gente usa esse instrumento na nossa cultura, para lembrar que há uma aliança. Precisa ser monogâmico e precisa ser heterossexual. Essa é a característica do casamento bíblico estabelecido por Deus em Gênesis 1 e 2. O que Salomão começa a experimentar é exatamente a perversão desse projeto de Deus. E Salomão leva isso basicamente às últimas consequências. Pelo que você viu, o próprio texto diz que ele se envolve com 700 princesas e 300 concubinas. Ele se torna um rei muito poderoso, tem essa espécie de um harém em que ele tem ali 1000 mulheres com quem ele poderia se relacionar. Obviamente, os efeitos disso e as consequências disso são desastrosas. E o próprio texto demonstra quão desastroso ela é. Interessante porque 1 Reis vai mostrar para nós que a principal coisa que acaba sendo afetada na vida de Salomão é a sua relação com Deus. Se você olhar no versículo de número 4, o texto diz que o seu coração já não era mais totalmente dedicado ao Senhor. Salomão foi fazendo compromissos idólatras à medida que ele queria agradar essas mulheres com quem se relacionava. Ele deixou a sabedoria de Deus de lado, deixou o temor do Senhor de lado, que ele tanto possuía, tanto exerceu, e se envolveu com elas. Interessante que os erros de Salomão trouxeram efeitos negativos para toda a história de Israel. E esse é um princípio bíblico que a gente aprende. Normalmente, lideranças, quando pervertem os seus caminhos, trazem consequências para os seus liderados. Salomão é o rei de Israel. O pecado de Salomão, inevitavelmente ou consequentemente, vai afetar toda a nação de Israel. E é exatamente isso que acontece. Os erros de Salomão trazem efeitos muito negativos para a história do povo do Senhor. E a própria descendência de Salomão não vai ser uma descendência que vai conseguir manter o reino de pé. Olha comigo agora no capítulo de número 12, aí do lado. O texto vai contar para nós agora a história sobre o filho de Salomão. Tá? Roboão, o nome dele. Olha o que diz esse texto, eu vou ler rapidamente, mas ele é bem importante para nós. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso mandaram chamá-lo, então ele e toda a sua assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram:
Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão, filho de Salomão, perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder este povo? Estes responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam a este povo que disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna mais leve? Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai o castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Roboão foi declarado rei no lugar de Salomão, e agora ele é questionado pelos seus servos ali, liderados por Jeroboão, que era um sujeito que começa a assumir uma espécie de liderança, e eles vão consultar o Roboão. Olha, você podia pegar um pouco mais leve que seu pai com a gente. E aí o Roboão vai consultar os sábios, pessoas mais maduras, experientes, e eles falam: isso mesmo, pega mais leve, alivia a carga, e eles vão te servir, isso vai ser bom para o reino. Ele fala: sei não, vou consultar meus amigos. E ele chama alguns jovens que eram amigos dele, próximo da idade, cresceram junto dele, e pergunta: o que vocês acham? Os caras viram para ele e falam: não, alivia não, pesa mais. Fala para eles que o seu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do seu pai. E que você vai descer o chicote pontiagudo. E o Roboão gostou dessa ideia. E ele agiu exatamente dessa maneira. Essa é uma parte da história que a gente aprende uma lição, né? Uma das coisas mais extraordinárias da gente viver em comunidade de igreja é que a gente possa crescer com influência intergeracional. É perigoso quando a gente tem influência apenas dentro da nossa própria geração. Você ouve pessoas apenas da sua idade. Não é que essas pessoas não podem ser suas conselheiras e suas amigas. Claro que podem. Mas é importante a gente ter influência intergeracional. Porque existem pessoas que têm vivência, experiência e maturidade muito maior do que a gente. A vida da igreja tem esse elemento positivo. Roboão não quis ouvir gente que tinha mais experiência que ele. Ele quis ouvir gente que tinha a mesma experiência que ele. Mesma experiência que ele. Eu tenho lido a respeito sobre influência de mídias sociais, essa é só uma janelinha, eu já vou voltar para cá. E uma pesquisadora, ela falando sobre um dos perigos que a gente tem de mídias sociais hoje, redes sociais, é porque a nossa juventude, jovens e adolescentes, passaram a se pastorear mutuamente. Ou seja, eles limitam as influências dentro da própria geração. As minhas maiores referências têm a mesma idade que eu tenho. E isso é problemático, porque a gente precisa de influência intergeracional, de pessoas mais maduras do que nós somos, para que a gente possa aprender com quem tem mais larga experiência. Então esse é um momento da história em que a gente vê Roboão seguindo o conselho apenas de quem tinha a idade dele e deixando de lado conselhos sábios de quem tinha mais experiência. Os efeitos disso e as consequências são desastrosas. Por causa da atitude dele, o reino se divide. Por causa da dureza do coração dele, o reino vai entrar em declínio. A gente aprende pela história que esse é o momento da história de Israel em que o reino de Israel se divide. Se divide literalmente, ao meio. Parte das tribos formam o norte, agora o reino do norte. E apenas poucas tribos, 2 tribos, formam o reino do sul. Israel se divide ao meio por causa da dureza do coração dos homens, por causa do pecado. E agora o reino de Israel está em declínio, está em crise, está em conflito. É por isso que quando você lê 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, você já viu que o tempo inteiro fala assim, sobre o reino de Israel e sobre o reino de Judá? Já percebeu isso nas suas leituras? É por causa desse momento da história. A gente está num momento agora em que o reino se divide, né? O reino se divide completamente por causa da dureza do coração de Roboão, filho de Salomão, e por causa
da rebeldia de Jeroboão, que acaba culminando nessa divisão do reino. Enfim, só para a gente terminar esse primeiro bloco introdutório. O reino começa a entrar em declínio, vive dividido, e Deus agora precisa levantar profetas. Deus levanta profetas muito importantes na história para alertar os dois reinos. Os profetas vão lá no norte e dizem, olha, voltem para os caminhos do Senhor, senão Deus vai trazer juízo sobre vocês. Os outros profetas vão lá no sul e falam, vocês também precisam voltar ao Senhor, porque senão Deus vai trazer disciplina sobre vocês. O que acontece? Mesmo diante de tantas advertências, o povo do Senhor não ouve as advertências proféticas. E está aí no último ponto dessa primeira parte que eu coloquei para vocês. Em 722, o reino do norte cai, sendo subjugado pela Síria. Os assírios entram em Israel do norte, dominam o povo, levam cativo e destrói aquele reino. Mais tarde, em 586, agora o sul também é destruído por um outro povo poderoso, que são os babilônios, e são levados para o cativeiro. Esse é basicamente o grosso da história que a gente vai ver hoje. Como o reino entrou em declínio e como profetas foram levantados por Deus para poder exortar o povo do Senhor. Bom, vamos caminhar um pouquinho para você entender o significado da advertência profética e por que a gente tem tantos livros de profetas na Bíblia. Por que a Bíblia é tão recheada de livros de profetas? Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonias, Naum, tantos. Por quê? Por que esses profetas eram importantes? Presta atenção comigo, acompanha aí, nesse tópico chamado advertência profética. A primeira coisa que vale a pena a gente dizer é que o papel dos profetas era basicamente deixar uma advertência clara para Israel. E a advertência era, Israel, como um povo escolhido, precisa ser santo. Se você lê os profetas, você vai perceber que maior parte do papel dos profetas, narrados nos livros históricos ou nas próprias profecias, era sempre o mesmo. O papel do profeta era sempre chamar o povo para voltar para a palavra de Deus. Volte para a palavra de Deus. Volte para os mandamentos do Senhor. E é interessante porque todas as vezes essas admoestações, essas advertências, são uma forma de fazer o povo olhar para aqueles 5 livros da Bíblia que a gente comentou, os 5 primeiros, o Pentateuco, a Torá. Porque lá na Torá, você lembra, quem já está na sequência das aulas vai lembrar disso? Eu disse que lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, a gente já tem o resumo da revelação de Deus, daquilo que Deus queria para o homem, das suas leis, dos seus mandamentos. Digamos assim, ali a gente já tem revelado toda a estrutura do reino de Deus. Um Deus todo-poderoso, que governa seu povo por intermédio da sua palavra, e um povo que deve viver de maneira santa, em obediência a esse Deus. Parte do trabalho dos profetas, então, era sempre fazer o quê? Pegar a palavra de Deus e dizer, olha, volta para a palavra, volta para a Escritura, volta para os mandamentos. Se você ler os profetas com atenção, você vai ver que o tempo inteiro os profetas estão mandando o povo voltar para os 10 mandamentos. Olha, vocês estão matando. Lembra que não pode matar? Olha, vocês estão fornicando. Lembra que não pode adulterar? Olha, vocês estão roubando os pobres. Lembra que não pode roubar? O tempo inteiro volta para a palavra. Volta para a palavra. E aqui, então, quero que você entenda essa ideia principal. O foco central do ofício profético, do papel do profeta, é chamar o povo à palavra de Deus. A gente está falando muito sobre 2 Pedro, né? Nos nossos cultos de domingo à noite, a gente está falando sobre o falso profeta. O que o falso profeta nunca faz? Nunca chama o povo para voltar para a Escritura. Nunca. O negócio do falso profeta é predição. O negócio do falso profeta é ficar falando que em 2012 o mundo acaba, aí 2012 passa, fala que errou, porque uma estrela caiu em 2012, na verdade vão passar para 2025. Chega em 2025, outra estrela cai, outra coisa acontece, passa para 2030. É sempre predição, 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 vidência. Nunca Escritura. Nunca palavra. Você nunca vai ver um falso profeta falando, volta para a Escritura. Volta para a palavra. Tudo que você precisa saber está na verdade de Deus revelada. Isso não tem graça, isso nem vende. Isso não dá muito dinheiro, não, nem ibope. Diga, ó. Fala um pouquinho mais alto, eu não te ouvi. Que a lei está enferma pela carne, é isso que você está falando?
Sim. Quando Paulo fala que a gente não consegue obedecer à lei de Deus, é isso que ele está perguntando. Quando a Escritura fala que a gente não consegue obedecer totalmente à lei de Deus, Paulo lembra que a lei ela é boa. A lei em si não é ruim. O problema da nossa dificuldade de cumprir a lei de Deus é por causa da enfermidade do nosso coração, ou seja, o pecado. Então, quando eu olho para a lei de Deus, por que eu não consigo cumprir a lei de Deus? É porque a lei de Deus é pesada demais? É porque a lei de Deus é ruim? Não, a Bíblia diz que a lei de Deus é perfeita, boa e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, por que eu não consigo cumprir a lei de Deus totalmente? Por causa do meu coração. E aí, se eu não consigo cumprir a lei totalmente, você consegue entender que a lei se torna, digamos assim, um inimigo para mim? Porque a lei me mata, não mata? Digamos assim, imagina que você pregue os 10 mandamentos na frente de um espelho e olhe para os 10 mandamentos e fala, vamos lá, vou pegar uma caneta, deixa eu ver se eu passo aqui em tudo. Aí você vai no não matarás, você pensa, sim, a rigor nunca matei, né? Vou considerar isso aqui. Tá. A rigor nunca fiz isso, a rigor nunca fiz. Aí você vai ler o Sermão do Monte e Jesus fala assim, quando você chamou o seu irmão de tolo, você matou. Ih, meu Deus, pega a borracha. Matei sim. Quando você desejou alguém no seu coração, você já adulterou. Ih, meu Deus, peraí. Você descobre que, na verdade, você não é tão cumpridor dos mandamentos assim. Quando você olha para os mandamentos, então você pensa, eu estou perdido. Porque se depender do cumprimento perfeito de todos os mandamentos para eu ter vida, então não vai dar. Então, Mauro, tem tudo a ver sim. Você vai ver que eu vou falar algumas coisas aqui que fazem bem sentido. Ô, gente, eu fiz uma bagunça aqui. Se algum diácono puder me ajudar pegando um pano, eu joguei a água toda no chão. É uma coisa maravilhosa. Diaconia, eu já derrubei tanta água aqui na igreja, vocês não têm ideia, gente. É um culto sim, um culto não, a água vai para o chão. O negócio está complicado. Vamos lá, vamos continuar. Nesse sentido, então, Moisés pode ser considerado o primeiro grande profeta. O primeiro grande profeta é Moisés. Porque ele foi o porta-voz da vontade de Deus e dos seus mandamentos. Foi através de Moisés que Deus entregou os seus mandamentos ao povo. Vale lembrar uma coisinha importante que eu expliquei para vocês. Qual a diferença do profeta para o sacerdote? O sacerdote é aquele que parte do povo para oferecer sacrifícios diante de Deus. Então o movimento do sacerdote é sempre povo, Deus. E o movimento do profeta é sempre o contrário, não é? O profeta vem de Deus para o povo. Ele ouve a voz de Deus e ele vem entregar a verdade de Deus para o povo. Então o movimento é sempre assim, tá? Desses dois ofícios tão importantes que existem no Antigo Testamento. E o ofício real, porque são 3 ofícios: sacerdote, profeta e rei. O rei não faz movimento nenhum, porque o rei é a própria representação da realeza de Deus e do governo de Deus sobre nós. Então são 3 ofícios importantes no Antigo Testamento. Eu quero que você decore bem essa ideia de 3 ofícios, porque você vai perceber, à medida que a gente for acabando esse curso, que mesmo esses ofícios também não funcionam perfeitamente, não é? A gente tem algum profeta que foi perfeito e nunca falhou? Não. Mesmo um profeta como Elias desconfiou e teve incredulidade no seu coração. Até um rei como Davi pecou e foi contrário à vontade de Deus, não é? Até um sacerdote como Eli não foi perfeito em todos os seus caminhos. Então a gente percebe que um dia Deus ministraria ao seu povo através de um único homem que conseguiria ter nele mesmo os 3 ofícios plenamente realizados. Jesus é ao mesmo tempo profeta, é ao mesmo tempo sacerdote e é ao mesmo tempo rei. Ele é rei porque ele governa sobre todas as coisas. Ele é o profeta porque ele entrega a palavra de Deus e ele mesmo é a palavra. E ele é sacerdote porque ele se entrega a si mesmo como sacrifício por nós em nosso lugar. Jesus é ao mesmo tempo sacerdote e a oferta oferecida a Deus. Então a gente vai perceber como isso se conecta. Tiagão, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Desde o primeiro momento, então, gente, Deus revelou a sua aliança de graça, demonstrando que a escolha de Israel era por graça e não porque Israel tivesse nada de bom, não é? Não por mérito. Israel é chamado para viver segundo a palavra de Deus. E agora os profetas vão precisar se levantar com essas advertências, porque a gente tem percebido ao longo da história que o tempo inteiro o povo do Senhor se afastava. Mais uma vez na história a gente está vendo isso, não é? A gente chega no reinado davídico, e o reinado de Davi, irmãos, foi um reinado maravilhoso, poderoso.
Israel venceu batalhas, dominou espaço, a nação de Israel se fortaleceu, se tornou cada vez mais poderosa. Agora nasce Salomão, Salomão constrói o templo a Deus. Olha que coisa extraordinária, é um momento ápice na história. Mas aí de repente vem o pecado de Salomão. Se torna idólatra. Você pensa, semana passada nossa aula foi sobre Provérbios e Eclesiastes, não foi? Peraí, esse é o rei que recebeu sabedoria de Deus, o homem mais sábio de todos. Escreveu sabedoria do Senhor, começa dizendo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E agora a gente encontra Salomão adorando os ídolos e deuses das suas muitas esposas e concubinas. O que a gente tem percebido nessa história, lendo a Escritura como uma história, é que o tempo inteiro os efeitos do pecado estão ali, não estão? A gente percebe que esse reino parasitário de Satanás, das trevas, não cessa de agir. Quando a gente começa a ver o reino se manifestando de maneira gloriosa, o pecado vem e começa a se entranhar em tudo quanto é espaço. Agora o reino está dividido. O reino do Senhor já não é mais aquele único reino coeso, uma nação única, uma nação santa. Não. O reino do norte se pervertendo, o reino do sul afastado. O povo deveria viver segundo a palavra de Deus. Isso porque esse povo foi salvo pela graça. E aí eu quero mencionar um ponto importante com você aqui, está aí no seu material, é de que o povo foi salvo pela graça, mas a graça salvadora de Deus envolve mudança. Envolve uma transformação, uma comunhão santa com Deus Trino. Uma coisa interessante sobre graça, que a gente já percebe no Antigo Testamento. Tiago. Deixa eu abençoar. Que benção. O que a gente percebe sobre graça no Antigo Testamento é que a salvação é sobre graça. Mas graça não é graça barata. Porque a graça que salva é também a graça que transforma. E o que estava acontecendo em Israel era exatamente o contrário. Não, tudo bem, a gente foi escolhido pela graça, somos o povo do Senhor. Então vamos viver do jeito que a gente quiser. Não, isso não é graça. Isso não é graça, isso não é a graça que transforma. A graça que transforma é a graça que muda quem eu sou. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Lembra? A gente trabalhou várias vezes aqui o conceito de que Deus chamou Israel para ser um povo santo, um povo separado, um povo escolhido por Deus, uma nação de contraste com os outros povos da terra. Israel não podia adorar os outros deuses, Israel não podia comer como os outros povos comiam, não podia se relacionar sexualmente como os outros povos faziam, não podia se relacionar com dinheiro da mesma forma, não podia ser um povo violento, sanguinário. Não, precisava ser um povo santo. Os 10 mandamentos era a expressão dessa santidade que Deus esperava do seu povo. Um povo totalmente direcionado para adorar a Deus e com uma vida santa no sentido horizontal nas suas relações interpessoais. O que está acontecendo aqui é que o povo do Senhor é salvo pela graça, mas eles vivem uma espécie de graça barata, porque muitos não têm o seu coração transformado. Interessante porque Deus começa a usar vários profetas nesse momento da história, não é? Você se lembra? Eu te lembrei de alguns aqui. Começa com Samuel, um grande instrumento de Deus. Depois você tem profetas mais dedicados a um papel específico, como Gad, como Natã, que profetizavam para Davi. Depois você tem 2 grandes profetas, que são Elias e Eliseu, que são o grande, digamos assim, padrão da profecia do Antigo Testamento. Elias é o grande nome, o grande profeta do Antigo Testamento, instrumento de Deus usado, e juntamente Elias e Eliseu são profetas direcionados para Israel, vão exortar os reis do norte, chamá-los a arrependimento, chamar Acabe ao arrependimento, porque eram reis maus, que começam a fazer aquilo que é contrário diante do Senhor. E esses homens eram muito corajosos, porque parte do ofício profético era confrontar gente muito poderosa. É por isso que a gente encontra Elias em alguns momentos com as pernas tremendo. Por quê? Porque papel de profeta era confrontar. Era chegar lá e apontar o dedo no nariz do rei e dizer assim, você precisa voltar para a palavra de Deus. Você está agindo de maneira rebelde. E reis normalmente não gostam de ser confrontados. Não é? Interessante porque os profetas alertavam que as bênçãos incondicionais de Deus, as bênçãos da aliança, não iam ser frustradas. Mas
os israelitas podiam perder a sua posição de povo escolhido. Preste atenção nessa última frase aqui da advertência profética comigo. Olha aí, eu vou ler a frase e vou explicar, porque é algo muito importante você entender e talvez não seja tão simples assim. Os profetas alertavam que as bênçãos incondicionais da aliança não poderiam ser frustradas, mas os israelitas poderiam perder sua posição teocrática e o usufruto das bênçãos externas se desobedecessem. Uma frasezinha um pouquinho complicadinha. Vamos explicar e deixá-la bem simples. Deus havia feito várias promessas para Israel, não havia? E essas promessas voltavam lá em Abraão, lembra? Vou te dar um nome conhecido em toda a terra. Eu vou te dar uma descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar. Eu vou te fazer uma bênção. Por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Eu vou te dar uma terra, sai da tua casa, tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Essa é a promessa. Um povo, uma terra, a presença do Senhor. Isso vai de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para Israel como um todo. Muito bem. As promessas de Deus não voltam atrás, porque Deus não é homem para mentir. Então as promessas de Deus são incondicionais. Deus vai cumprir as suas promessas. Agora entenda uma coisa comigo, isso aqui é bastante importante você entender. No Antigo Testamento, quem era a igreja do Antigo Testamento? Quem era a igreja do Antigo Testamento? Responde. Israel. Agora uma outra pergunta. Todo mundo que era israelita, tinha sangue de Israel, fazia parte de alguma tribo e morava em Israel, era crente de verdade, salvo de verdade? Sim ou não? Não. Aí tem sempre aquela pergunta de professor, né? Por quê? Explique. Disserte a respeito. É terrível essa parte da prova, né? Disserte a respeito. Por quê? Como é que é? Paulo dá uma explicação, é verdade. Paulo explica isso tudo para nós. Quero ver vocês explicarem. O que acontece então é, nem todos os que eram de Israel eram israelitas no coração. Nem todos os que faziam parte da nação santa tinham seu coração redimido. Isso é verdade sobre a igreja hoje também? É, porque nem todo mundo que participa da igreja visível pertence de fato à igreja invisível. Eu posso ser membro da IPE, essa igreja, e ter o meu nome arrolado num hall de membros. Posso? Posso. Eu tenho uma relação, então, nesse aspecto, digamos assim, externa, legal. Meu nome está lá, eu fui arrolado, sou membro da igreja, ok, bacana. Necessariamente isso faz de mim um crente? Não. Porque o meu coração precisa ser verdadeiramente transformado. Ok, então você entendeu. Só que em Israel, o povo do Senhor habitando na terra do Senhor, com as bênçãos do Senhor, usufruíam de várias bênçãos externas, não é? Quais eram as bênçãos externas que o povo usufruía ali? Ter uma terra, ser protegido dos inimigos numa batalha, ter a lavoura produzindo muito bem, né? Comida abundante, as coisas dando certo. Daí você vai entender então. Os profetas o tempo inteiro profetizavam dizendo para eles que as bênçãos incondicionais da aliança, elas não seriam tiradas. Deus vai ter um povo para si, Deus escolheu um povo, Deus vai salvar esse povo. Mas as bênçãos externas das promessas de Deus, as bênçãos externas de fazer parte do povo de Deus, podiam ser perdidas e foram. Israel perdeu a posse da terra durante um tempo da sua vida? Perdeu. Quando foi para onde? Para o cativeiro. Ah, mas então as promessas de Deus foram quebradas? Não. Nunca foram quebradas. Tanto que elas continuaram se cumprindo, mesmo que o povo estivesse no cativeiro. Mesmo que o povo estivesse lá. Quando o povo estava no Egito, lá no Êxodo, as promessas que Deus havia feito para Abraão tinham se descumprido? Não. Mas por causa da dureza do coração do povo, por causa da escravidão que eles estavam vivendo, tudo isso limitava as promessas. As promessas de Deus, então, são incondicionais, mas o usufruto dessas bênçãos temporais, elas estavam limitadas para Israel. Porque o povo do Senhor estava desobedecendo, estava se distanciando. E por conta disso, acabou sendo expulso da terra. E por conta disso, acabou perdendo em várias batalhas para inimigos, por causa de
dureza, desobediência do seu coração. Ok? Deu para entender isso? Fala, Felipe. Exatamente. Exatamente. O próprio Deus já havia advertido o povo dizendo, olha, se vocês andarem segundo os meus caminhos, vocês vão comer do melhor. Vocês vão viver em paz. Mas, se vocês desobedecerem, vocês vão trazer juízo sobre vocês. Vocês serão disciplinados. E é exatamente isso que acontece. Olha comigo então agora rapidamente, lá em Deuteronômio capítulo 28. Olha só, quero mostrar isso para você textualmente. Vamos voltar em Deuteronômio. Por que voltar em Deuteronômio? Porque é um dos 5 livros da Bíblia onde tudo já estava definido. A base de tudo que a gente está vendo. Olha o que está escrito em Deuteronômio 28. Só para vocês terem uma ideia. Vou ler só um trechinho, mas a gente poderia ler até o final do versículo 14. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem. E a lista vai continuando. Vai continuando, de todas as bênçãos, todas as bênçãos. Quando a gente chega lá no versículo 15, o Senhor diz, entretanto, se vocês não obedecerem o Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, a sua cesta e amassadeira serão amaldiçoados, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Deus estava dizendo para eles e definindo o padrão da obediência do povo do Senhor. Só, olha, as minhas promessas são eternas e eu vou cumpri-las. Eu vou cumpri-las. Mas agora, esse povo, Israel, essa nação escolhida por Deus, precisava caminhar em obediência a Deus. E essa posição privilegiada que Israel tinha entre outras nações, de ser governada pelo próprio Deus, isso que a gente chama de teocracia, de ser governada pelo próprio Deus, os mandamentos de Deus, isso poderia ser perdido. Através de juízo do Senhor, por causa da dureza do coração deles. E é exatamente isso que vai acontecer. Olha comigo, na sequência agora, 1 Reis 12. O declínio nacional começou exatamente com a rebeldia e separação das tribos do norte. Quando a gente olha lá para 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 25, a gente volta na história lá de Roboão e Jeroboão, a gente percebe que o declínio do povo do Senhor começa quando? Quando o povo se divide. Ali começou o declínio. Deus tinha chamado para ser um único povo, debaixo da sua realeza, debaixo do seu governo. Lembra que a gente definiu o reino de Deus? Eu quero martelar isso para você decorar. O reino de Deus é composto pelo quê? Um rei, que governa pela sua palavra, um povo e uma terra. O que está acontecendo aqui agora, nesse momento da história, é que você tem um Deus, mas agora você tem 2 povos. E que rejeitam, pelo menos em vários momentos, rejeitam a direção e o governo de Deus. Olha comigo no versículo 25. Jeroboão fortificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Olha o pensamento de Jeroboão então. Jeroboão está governando as tribos do norte. Jerusalém está no sul. Onde que o templo estava? Em Jerusalém. O que o Jeroboão pensa? Se o povo sair aqui para poder ir adorar lá em Jerusalém no templo, esse povo vai ter o coração quebrantado. E eles vão acabar voltando para o Roboão, que é o rei de Judá. E eles vão querer me matar. Isso não vai dar certo. Olha que ideia genialmente maligna ele tem. Versículo 28. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro. Você já viu essa história de bezerro nesse negócio aqui. Até
Já? Pois é. Antes era um, agora são 2. E disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui, preste atenção nessa frase. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Dá para perceber o quanto que idolatria é uma coisa perniciosa e maligna? Está vendo esses 2 bezerros? Esses são os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Opa, não é essa a história que a gente leu até agora. Não tinha bezerro tirando ninguém do Egito. Tinha Yahvé tirando o povo do Egito. Tinha o Senhor tirando o povo do Egito. Animais, bezerros. Não faz sentido isso. Mandou pôr um bezerro em Betel e o outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão não queria parar por aí, não. Jeroboão construiu altares idólatras e designou ele mesmo sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Lembra que quem podia oficiar no templo? Qual tribo específica que podia oficiar no templo? A tribo de Levi. Essa é a tribo que podia oficiar no templo. Para você ter um sacerdote, você precisava que esses sacerdotes fossem da tribo de Levi. Os levitas podiam oficiar lá. O que Jeroboão faz? Levanta sacerdotes, apesar de não serem levitas. Ele faz mais. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa de Judá. Ele cria uma festa também. E ofereceu sacrifício no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que haviam feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos altares idólatras, no 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu. Presta atenção nos detalhes que a Bíblia está dando para nós. O Jeroboão que escolheu isso aqui. Não foi Deus, não. Ofereceu sacrifício no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Percebe o que o Jeroboão faz? O Jeroboão, ele literalmente se coloca no lugar de Deus. Ele governa tudo. Israel tem uma festa? Então vou fazer a nossa própria festa. Eles têm o templo? Então nós vamos fazer um altar aqui em Dan. Então vamos fazer o nosso próprio altar aqui. Eles têm a Arca da Aliança e o templo? Então nós vamos fazer 2 bezerros de ouro. Eles contam a história que Deus tirou eles do Egito, nós vamos contar a história que os bezerros tiraram da gente do Egito. Aqui a gente tem uma lição muito interessante se eu estivesse pregando esse texto. A lição que eu daria para você é: tome cuidado com a falsa religião. Porque a falsa religião, ela parece verdadeira, mas não é. O falso evangelho usa a linguagem do evangelho para poder se apresentar. Essa é a sutileza. A gente tem hoje, no mundo, cada vez mais enfático, a pregação de um evangelho, de um cristianismo que não nasce da palavra de Deus, que não é bíblico, que não obedece a Deus como ele é, mas é um Deus inventado pela mente dos homens. Mas tem nome de Jesus, tem nome de Deus, tem nome de igreja, tem nome de pastor. Só que não nasce da palavra de Deus. É um Deus segundo a nossa própria imagem e semelhança. Mas isso é muito sutil. O fato é que você percebe como é que a idolatria agora destrói completamente. O reino do norte é um reino infestado por idolatria e por pecado. E o que está acontecendo lá no sul? Olha comigo agora. 1 Reis 14. 1 Reis 14, versículo 22 e 24. Aí a gente pensa, bom, mas espera aí, lá no sul, pelo menos, as coisas deviam estar indo bem. Porque lá no sul, quem está governando? Deu para decorar os nomes já? No sul é Roboão. No norte é Jeroboão. Só botar um G aí que já ajuda. Jeroboão lá em cima, Roboão cá embaixo. Roboão, descendente de Salomão, de Davi. Deus tinha feito uma promessa de que o trono de Israel ficaria sempre na casa de quem? Judá, de Davi. Tá? Jacó tinha feito essa promessa para o seu filho Judá antes de morrer. Depois Deus faz essa promessa especificamente para Davi. Agora o reino está dividido por causa da rebeldia, dureza do Roboão, inclusive. E o Jeroboão já mostrou
que não quer nada com o cristianismo bíblico, não quer nada com a verdade de Deus, não. Vou fazer minha própria religião, minhas regras, meus bezerrinhos aqui, vou tocar a minha vida. Vamos ver como é que estava lá no sul. Versículo 22. Judá, reino do sul, fez o que o Senhor reprova. Ai, meu Deus. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. É impressionante como falsa religião e imoralidade sexual sempre caminharam juntos na história. Você já percebeu isso? Essa é uma das ênfases que a gente fez, inclusive, nos últimos 3 sermões de 2 Pedro aqui na nossa igreja. Falsos mestres normalmente são imorais sexualmente. Essa é uma boa dica de sabedoria para a gente entender e perceber falso evangelho. Todas as vezes que a gente encontra falso ensino, que a gente encontra um ensino dito evangélico, que usa o conceito de amor para favorecer e aprovar a libertinagem sexual, isso é um instrumento de engano. Você joga o juízo de Deus de lado e só pega o atributo do amor de Deus. Se Deus é amor, então Ele acolhe tudo. Então Ele permite tudo. Então tudo é possível. Tudo é admissível. Deus é amor. E se nós somos povo de Deus, a gente tem que amar tudo. A gente tem que aceitar tudo. Que dureza de coração é essa? Que falta de amor é esse no seu cristianismo? Jesus é totalmente inclusivo. Jesus conversou com todo mundo. Com as pessoas mais vis da sociedade. É verdade, Jesus conversou com todo mundo, mas normalmente depois que Jesus transformava a vida das pessoas, ele dizia, vai e não peques mais. Jesus se encontrava com as pessoas para transformá-las, não para ser amiguinho dos pecados delas. O falso evangelho sempre vai usar essa ideia de conceito de amor para deixar a justiça de Deus de lado. Então cuidado com isso, porque você percebeu que o Roboão tinha vários altares idólatras e até prostitutos cultuais. Sabe o que era prostituição cultual, gente? A prostituição cultual era alguém ir a um determinado templo, a um determinado altar, para entregar oferendas e ofertas em sacrifício, e isso envolvia libertinagem sexual. Isso envolvia relações sexuais, públicas muitas das vezes, a céu aberto muitas das vezes, como parte dessa adoração. Isso fazia parte da prostituição cultural. Então essa libertinagem sempre acompanha um falso ensino, um falso evangelho. E daqui você já percebeu então, por que o reino está em declínio? As coisas estão boas? Não. No norte está uma lástima. Mas no sul estava 100%? Estava tudo ok? Também não estava. Engraçado que uma coisa que Salomão fez foi adorar outros deuses por causa das muitas mulheres que tinha. Lembra? O que o Roboão faz? A mesma coisa, não é? Dá continuidade à idolatria dos seus filhos, do seu pai. Como a gente precisa ficar atento para as influências geracionais que a gente tem, né? O que é isso? Ah, lá, que bom. Nossa, vocês estão fantásticos aí, ó. Ali, gente, é um mapa de Israel que dá para você ver os 2 reinos, tá bom? Está em inglês, mas dá para ver fácil. Embaixo a gente tem um reino de Judá e em cima a gente tem um reino de Israel, que é o reino do norte, tá? Pega tanto do lado de cá quanto as tribos que ficaram da além do Jordão, que são as tribos que estão de lá, na divisão. Ali a gente tem o Rio Jordão subindo, lá em cima, pequenininho, a gente tem o Mar da Galileia e aqui embaixo a gente tem o Mar Morto. Tá bom? Então essa é a estrutura. Israel está aqui nessa costa de fora a fora, começando lá em cima e terminando ali. Tá? Essa é a história, essa é a estrutura de Israel e de como as tribos se dividem. Talvez na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia que tem aqueles mapinhas legais no final, provavelmente você vai ver um mapa parecido com esse lá. Tá? Vai te ajudar a ver.
Deixa eu terminar então isso aqui. Irmãos, o que acontece agora é que os profetas vão ser levantados um após o outro para exortar o povo. E agora você entendeu por quê. Por que os profetas são levantados? Por causa da apostasia, por causa da idolatria. Elias foi enviado a Acabe, 1 Reis 17. A gente não vai ler a história, mas você se lembra. Elias é um profeta que vai confrontar Acabe duramente, porque ele era um rei iníquo, longe do Senhor. Amós e Oséias são outros profetas que vão tentar levar o povo a um arrependimento. Mas o que vai acontecer é que o povo não vai se arrepender. O povo se endurece. O povo se torna cada vez mais duro no seu coração. E isso vai acabar com Israel sendo devastado. E é a história que é contada para nós lá em 2 Reis 17. Interessante que a gente até vê algumas tentativas de reforma também no Reino do Sul. Lembra das histórias de Ezequias? Lembra da história do rei Josias? Lembra? Essas são histórias de reforma religiosa, de grandes avivamentos. Em que a gente pensa assim, opa, agora vai. Agora chegou um rei que ama o Senhor, que faz aquilo que é segundo o coração de Deus, ele vai reformar, as coisas vão voltar. Mas o que acontece é que tanto Israel quanto Judá desobedecem a Deus e são levados para o cativeiro. O limite da paciência de Deus é atingido na história e agora Deus vai trazer as maldições da aliança sobre o seu povo. Deus vai trazer disciplina. Entenda, Deus permitir que o seu povo fosse para o cativeiro não era uma maneira de exterminar o seu povo. Deus não faz isso. Porque as promessas de Deus são eternas. Mas Deus disciplina Israel. Leva o povo para o cativeiro. E é no cativeiro que o povo vai começar a vivenciar quebrantamento. Que o povo vai começar a olhar para a história, se voltar para a palavra de Deus. E a gente vai ver esse renovo na história do povo do Senhor. Interessante, para a gente terminar, é que nesse período começa a surgir uma nova característica na profecia de Israel. Porque eu havia dito para vocês que o principal papel dos profetas de Samuel até Eliseu era chamar o povo do Senhor à obediência da aliança. Voltando para o Pentateuco, para os 5 livros da Bíblia, não é? Mas agora, depois que a nação entra em declínio, depois que o povo vai para o cativeiro, surge uma nova perspectiva profética. Os profetas agora começam a revelar que Israel é incapaz de verdadeiro arrependimento e que Deus mesmo iria realizar uma obra de salvação. Eu queria que você percebesse isso, porque parte desses profetas que não tem nada escrito, como Elias e Eliseu, como Natã, eles não têm profecias escritas. O papel deles era muitas vezes exortar o povo a voltar para a verdade de Deus. Mas agora a gente entra num outro período profético, porque agora o povo está no cativeiro. O povo já foi dominado pela Síria, já foi dominado pelos babilônios. E nessa perspectiva os profetas começam a dizer o seguinte: Israel, vocês não vão conseguir sozinhos. Não dá. É a pergunta que o Mauro fez no início. Vocês ficam o tempo inteiro, erro, acerto. Vocês não conseguem guardar a aliança verdadeiramente. E aí Deus então começa a revelar algo novo. Deus começa a dizer para eles: eu vou fazer uma obra de regeneração completa no coração de vocês. Deixa eu mostrar esse exemplo para vocês lá em Jeremias. Jeremias 31. 31. Eu quero só que você perceba essa característica da profecia agora. Olha o que Jeremias vai dizer, e a palavra dele aqui demonstra muito essa característica nova da profecia que surge. Jeremias diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que interessante. Esse é o momento na história, então, que começam a surgir revelações através dos profetas de uma realidade nova. Agora os profetas começam a dizer assim para Israel: Israel, não vai dar, vocês não vão conseguir. O pecado de vocês
é a dureza do coração de vocês. E aí profetas como Jeremias anunciam a palavra do Senhor dizendo: eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Porque vocês quebraram a minha aliança de todas as maneiras possíveis. E aí Jeremias fala algo aqui que é muito interessante. Jeremias diz assim, como boca de Deus, o Senhor está dizendo: eu vou escrever no coração de vocês a minha lei. Eu vou escrever no coração de vocês. A lei não vai estar mais numa tábua, ela vai estar no coração de vocês. E vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. E eu vou pegar todos os pecados de vocês e vou me esquecer deles. Essa revelação ela é muito importante porque ela começa a deixar claro para o povo do Senhor de que não existe salvação se o próprio Deus não agir no nosso coração. De nós mesmos, nós vamos ser capazes de cumprir a lei de Deus? Não. Vai dar para ser perfeitamente nação santa por nossa conta própria? Não. Vai dar para pegar os 10 mandamentos e não errar em nenhum? Não. Então Deus está dizendo: eu vou pegar essa lei, eu vou escrever no coração de vocês. Eu vou dar um novo coração para vocês. Aqui a gente vai perceber que vai surgir os primeiros indícios de que a experiência de Israel lá no Êxodo, lembra da história do Êxodo, de sair da casa da escravidão e tomar posse da terra, era apenas uma sombra de uma realidade futura. Os profetas vão deixar claro, Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles vão começar a demonstrar para Israel de que essa ideia de sair do Egito, da casa da escravidão, ir para uma terra que mana leite e mel, era na verdade só um ensaio, uma sombra de uma realidade muito maior, de um dia em que o povo do Senhor, o verdadeiro povo do Senhor, viveria um novo êxodo. E agora experimentaria tomar posse de uma outra terra. Não uma terra com problemas e com limitações e com inimigos, mas de um novo céu, de uma nova terra, de uma pátria celestial, de uma Canaã celestial. Eles começam a entender então que o êxodo do Antigo Testamento era só um protótipo, era só uma sombra de uma realidade muito maior. Interessante porque o modelo do reino de Deus estava todo já revelado aqui de Abraão até Salomão. E a desobediência do povo do Senhor tinha levado ao declínio desse reino e estava mostrando, era o lembrete sempre constante de que o problema da queda precisava ser resolvido. Você consegue perceber que à medida que a gente vai lendo a história desse jeito que a gente está fazendo, o problema do pecado nunca sai da nossa conversa? Já percebeu? O pecado nunca sai da nossa conversa, não é? Porque todas as vezes que a gente pensa assim, agora vai. Aí o pecado vem e avacalhava tudo. Já percebeu que a lei de Deus também nunca sai da nossa conversa? Porque a lei de Deus é boa, mas o que acontece com a lei? Ninguém quer cumprir. A lei traz juízo, ela traz problema. Daí a gente vai começar a entender que a realidade do reino em declínio vai demonstrar que o reino de Deus, na verdade, não chegou na sua plenitude. O reino de Deus ainda não estava manifesto na sua plenitude. Esse ainda era um reino por vir. E que seria manifesto só um dia, no futuro glorioso de Israel, quando o próprio Deus, se fazendo rei, governaria o seu próprio povo. Essa presença constante do pecado e da quebra da lei é sempre um lembrete nessa história de dizer o seguinte: de nós mesmos, nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Essa lei externa precisa ser escrita no nosso coração. O problema de Israel, no final das contas, gente, não era um problema de obedecer ou não obedecer a lei puramente. Era de amar ou não amar a Deus. Amar a Deus ou amar os deuses. Amar a Deus ou amar a si mesmo, as suas próprias paixões. Isso vai sendo revelado na história. Talvez você já tenha conseguido conectar os pontos para perceber que quando a gente chega no culminar dessa história com Cristo Jesus, a gente vai entender que nós precisamos de alguém que seja um novo Adão, porque Adão também falhou. E a gente precisa de alguém que seja um novo Israel. E que a partir dele, ele faça nova todas as coisas. Uma nova aliança, um novo povo. E essa é a história do Novo Testamento, que a gente vai chegar lá já já. Mas aqui, a gente precisa terminar esse período do declínio das nações, o declínio da nação de Israel, em 2 povos, em 2 reinos, e do período profético, nos lembrando de que o reino está em declínio, mas as promessas de Deus permanecem. E Deus está chamando o seu povo à atenção de que existe uma esperança futura. Deus vai fazer novas todas as coisas.
E essa esperança vai sendo alimentada no coração de Israel. E essa esperança que vai culminar na vinda do Messias, na vinda de Jesus. Amém? Vamos terminar? Leia, por favor, essa lição de novo. Leia os textos. Eu tenho falado isso, eu quero insistir com você. Essa aula é muito conteúdo para o nosso espaço, então você precisa ler isso com calma em casa, tá bom? Releia pelo menos essas passagens. Se você puder reler esses capítulos, vai ser muito legal para você ir cada vez mais entendendo essas conexões dessa grande história. Se você perdeu as últimas aulas, entra lá no YouTube, está tudo lá. Você pode assistir para você se atualizar e você acompanhar. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Deus, muito obrigado por essa manhã. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre nós. Pedimos entendimento e clareza sobre tudo que nós temos estudado e aprendido aqui. E que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais. Obrigado pela Tua verdade, pela Tua palavra, que é poderosa. E que o Senhor possa, Deus, encher o nosso coração de alegria e de temor do Senhor. Abençoe-nos nesse dia, nessa tarde, que mais adiante possamos estar juntos mais uma vez para celebrar e louvar o Teu santo nome. Essa é a nossa oração. Amém? Amém. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Se alguém ainda não pegou, tem uma última aula 10 aqui, que é a minha. E se você não colocou seu nome na chamada, põe aí, por favor, me devolva aqui.